fizeste com que ele falasse? Não, meu amo. Nem uma mísera palavrinha. Chamem-na. Ela. Calma, pessoal, a gente só vai conversar sobre cinema, pô. Então, hoje os nossos convidados são Mariana Bonfim, do blog Movie, Marcelo Tavares, do blog marcelotavares.wordpress.com, André Lippe, o nosso colega cinéfilo, Noriega, meu amigo aqui do blog, e aqui com vocês fala Angélica Regis, do blog cinemasmorra.wordpress.com. Fala aí, Mariana! Oi, eu sou Mariana Bonfim, do blog Movie, e vamos estar aqui hoje, então, falando de cinema político. Bora lá! Bom, eu sou Marcelo, eu tenho meu blog também, marcelotavares.wordpress.com, e eu sou formado em cinema e adoro muito, então vamos conversar bastante aí sobre cinema político. Oi, boa noite, meu nome é Marcos, eu trabalho com educação, também colaboro com o blog Cinemasmorra e adoro cinema, né? Oi, meu nome é André, eu sou peão, cinéfilo e estou aí querendo colaborar também. Pois é, então, o assunto de hoje vai ser cinema político. E eu gostaria que cada um desse a sua impressão sobre a relação do cinema e a política. Por que tem essa relação? Começando pela Mariana. Na verdade, assim, o cinema é uma manifestação cultural. Então, eu acho que as pessoas sempre procuraram manifestar as suas vontades políticas, os problemas da sociedade através da arte. Então, através de música de protesto, através de obras de arte, o cinema é mais um meio de manifestar isso. Olha, eu acho que, assim, como ela falou, né, é uma manifestação cultural e tal, e que pode trazer, quer dizer, não trazer, mas instigar o pensamento das pessoas em relação ao tema, né? Nesse caso, a política. Então, os filmes podem, assim, mostrar vários lados do governo e tal, da política, fazendo com que as pessoas que têm uma vida normal e tal não acompanham, não sabem como é estar lá, né? Do outro lado, a gente sabe como eleitores e tal. Então, o cinema pode mostrar e tal, e desvendar um pouco esse mistério que ronda, né, a política e tal, a vida dos parlamentares e tudo mais. Eu acho que o tema mais comum do cinema é a relação entre as pessoas, né, a convivência entre os seres humanos em sociedade. Então o cinema, a princípio, ele é uma arte política já por definição. E tem aquele cinema que ele trata de política especificamente, que ele é socialmente engajado, trata de questões do governo, etc e tal. Mas o cinema, a princípio, ele é a mais política, eu acho, das artes, né? Ele lida justamente com as relações humanas, né? E as relações humanas, elas são permeadas por política o tempo todo, né? Eu concordo bem aí com o Marcos. Eu já considero qualquer expressão uma atitude política, né? E o cinema, por ser um veículo de bastante, assim, acesso a todos, né? Ele é um forte veículo mesmo, assim, para manifestação política, né? Não tendo a visão de cinema político como uma visão socialista apenas, sabe? Como um veículo ideológico socialista, capitalista, né? Eu assisti o Terra em Trânsito. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Você já assistiu esse filme? Glauber Rocha, claro. O que vocês acharam do Terra? Vai falar particularmente. Tanto faz. É que assim, para todo cinéfilo, o estudante de cinema, amante do cinema, Glauber Rocha é obrigatório. E todo mundo até cria
uma certa aura em torno dele, algumas pessoas ficam com medo, eu vou ver, não vou entender tal. Mas quando eu assisti o Terra em Transe, eu não sei, foi um filme que me pegou, foi um filme que eu consegui entrar nele. Realmente ele tem o aspecto político nele muito forte, muito acentuado. E é claro, usando metáforas de forma disfarçada por conta da ditadura militar, né, que estava instaurada no país na época. Mas eu acho um grande filme, tanto esse, né, quanto o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi o outro filme do Glauber que eu vi, que também tem questões políticas ali. Então é um filme que eu gostei bastante e recomendo para quem deseja saber mais do assunto, conhecer, é meio que obrigatório assim, assistir. A Mariana citou ali a ditadura, né, o contexto histórico da época, que eu acho importante, porque o cinema novo, quando ele surgiu aqui no Brasil, ele reivindicava justamente isso, uma identificação nacionalista, né, e tentando passar uma visão da realidade e da verdade, como eles mesmos diziam, o próprio Glauber dizia isso, né? Depois, com o passar do tempo, ele mesmo teve que rever alguns pensamentos, principalmente com relação à indústria, né? Como era a produção desses filmes e o problema que eles tiveram com relação à distribuição desses filmes. Porque eles produziam cinema autoral, mas ao mesmo tempo não havia um público que desse esse retorno aos cineastas, né? Então o cinema novo ele é bem legal, assim, a gente está sempre contextualizando ele no momento onde ele surgiu mesmo, né? No começo dos anos 60 ali. Então, bom, esse filme, claro, ele é um ícone, né, do cinema nacional, até porque ele rompeu barreiras, né? Até então, o cinema, principalmente aqui no Brasil, era uma coisa assim muito a época da chanchada, os filmes de comédias e tal. E o Glauber, ele fez até super novo, se não me engano, ele tinha 24 anos e tal, quando ele dirigiu. Ele muito inspirado pelo movimento Nouvelle Vague também que estava acontecendo lá na França, essa coisa de cinema autoral, ele falou, não, a gente está num país, né? Imagina naquela época, lá no Nordeste, como que não era. Se hoje, até hoje ainda, né, tem condições super desfavoráveis, então as pessoas vivem em miséria e tal, naquela época ainda era pior. Então ele veio com essa e falou, não, vou ter que fazer um filme mostrando não só a realidade, mas, né, inclusive dando uma alternativa para aquela situação. Então eu acho que esse foi um dos motivos que o filme, né, virou um ícone e tal, até hoje é assistido, é comentado, tudo por essa inovação que foi, essa ousadia também do Glauber de ter trazido esse tema à tona e ter colocado da forma que ele fez o filme, né? Tratando de político e tal. Numa época difícil, né? Ditadura. Super, né? Super difícil. Tinha que ter, assim, não só a coisa artística, né? A criação à vontade. Você tinha que ter muita coragem mesmo, né? De enfrentar os caciques da época. Falando ainda sobre o Terra em Transe, eu acho que é interessante a gente colocar uma coisa a respeito dele, que é assim, se eu não me engano o filme é de 67, ele é após o golpe militar, antes do ato institucional número 5 que aconteceu em 68. A primeira cena do filme, se a gente for lembrar, é uma conversa entre aquele cara que ele é um governador, ele tá para ser deposto pela força, né, e um amigo dele ali, correligionário dele, fala para ele tentar resistir, para ele juntar as forças, né, que estão fiéis a ele, ao exército, etc. Essa conversa, ela é exatamente a conversa que o Brizola teve com o Jango, próximo ao golpe, em que o Brizola tentou convencer o Jango a resistir ao golpe, a prender os que estavam conspirando para fazer a ditadura, etc. e tal. E semelhante ao personagem do filme, o Jango não quis resistir, não quis pegar em armas, etc. e tal. Depois você teve a ditadura instaurada. O filme faz alusão também a essa divisão que você tinha. Eu entro para a luta armada, eu não entro. Eu vou para um caminho de pragmatismo, eu me uno ao sistema para tentar melhorá-lo, eu vou resistir com as armas. Então essa temática aí
da ditadura que aconteceu no Brasil, ela é mostrada de maneira metafórica, mas nem tanto. Algumas vezes ela chega a ser bem explícita. Não, eu tô acompanhando aí e tal, né, que a gente já entrou no assunto de cinema novo, então não sei se vai voltar lá pros russos de antigamente, ou se a gente já vai partir daqui pro cinema novo mesmo. Porque a gente analisando, assim, todos os movimentos de cinema novo, o Marcelo falou até da novela Vague na França e tal, quase todos eles têm essa conotação bastante política, mas todos eles, assim, voltados por tentando mostrar uma realidade regional ali, da onde está sendo realizadas essas obras, né? E eu acho muito interessante, assim, a nova onda que surgiu nos países ali da Cortina de Ferro, que são trabalhos, assim, pouco conhecidos e que eles têm, assim, um posicionamento político bastante diferente desses outros cinemas novos, assim, que eles são bastante anarquistas, né? Diferente, assim, do cinema francês, do cinema brasileiro e até do novo cinema alemão, que, no meu ver, é o que menos político, assim, em matéria de ideologia né? Eles tratam, ele é político no campo mais estético, eu diria assim, sabe? O cinema alemão, ele não trata tanto de temas políticos, porque, na verdade, assim, o cinema na Alemanha, ele foi usado como uma arma política pelo Hitler, durante uma época. E pensar então... esquecer, né? Exato. Então, na verdade, assim, se ele não foi uma manifestação, ele foi uma arma na mão das pessoas. Não, eu digo cinema novo na Alemanha, né? Aqueles que vêm ali com Werner Herzog, com Fassbinder, Enders, né? Na verdade, assim, existe uma classificação, né? Como novo cinema alemão. Eu não sei precisar como que seria falar isso em alemão, mas seriam esses cineastas que compõem esse movimento. Eu lembro de um documentário que eu assisti chamado Arquitetura da Destruição. Isso, esse ele é bem forte. Ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre o Hitler ter usado esse método de divulgação cinema, ele inserindo na mente das pessoas que as pessoas mais doentes ou com alguns defeitos físicos tinham que ser exterminados, né? De maneira bem pesada, racista, preconceituosa. Ele usou, assim, vários métodos da publicidade. Existe até, assim, na publicidade a gente estuda, né, o método Hitler, assim, e assim, ele usava praticamente assim, o Hitler era uma pessoa magnética. Então, quando ele falava em público, as pessoas prestavam atenção nele falando. E todos os meios que ele usava, música clássica, Wagner, tudo ele usava para atrair a atenção para as pessoas, porque ele estava falando, para a questão da lavagem cerebral mesmo, né? E acabou levando ao movimento que ocorreu, né? E o cara era um artista frustrado, né? Ainda por cima. Era. Ele queria ter entrado na escola de belas artes, né? Ele pintava, assim. Era o sonho dele e ele não conseguiu. Foi um frustrado. Acabou se realizando, entrando pro exército e crescendo dentro das patentes do exército mesmo. O Terceiro Reich, ele tinha uma cineasta oficial, por sinal, a Leni Riefenstahl. Isso. Ela produzia os filmes, a estética que ela criou nesses filmes aí de propaganda do Terceiro Reich era uma estética grandiloquente, grandiosa. Ela tentava dar uma impressão de grandiosidade, de força. E isso também é uma coisa de linguagem cinematográfica bem utilizada. Ela era uma tremenda cineasta, né? Tanto na edição, na estética, tudo ela utilizava para passar essa mensagem do Hitler através desse meio de comunicação. Era bem forte mesmo. Então, começou a falar da Leni Riefenstahl. Vocês me desculpem a pronúncia, porque eu sou péssimo em pronúncia, assim, sabe? Que é a cineasta oficial ali do regime nazista, né? E é interessante que o Goebbels, quando encomendou esse filme a ela, ele queria um encoraçado Potemkin do Terceiro Reich. E o Eisenstein, quando produziu o encoraçado Potemkin, o governo russo pediu o nascimento de uma nação da Revolução Soviética, né? Então você vê que o cinema político ele tá mesmo desde Griffith lá até hoje em dia, né? Ô André, esse filme que dá Riefenstahl é o Triunfo da Vontade, não é? É o Triunfo da Vontade, esse mesmo. Eu só ia falar uma coisa que é muito, muito legal o lance do Hitler, assim, né? Ele foi muito esperto, na verdade, né? De usar os meios de comunicação para
trazer a ideologia à tona e tal, e convencer as pessoas. E só que assim, eu lembrei agora, né, vocês falaram de Wagner e tal, e eu lembrei de um filme que assim, ele é super político, e aí o cineasta quis usar um pouco, fazer uma ironia, né, que é o filme Apocalipse Sinal do Coppola, que tem aquela cena maravilhosa dos helicópteros que estão indo, né, para bombardear a cidade lá em Saigon e tal, e aí ele toca a música justamente de Wagner, né? A Cavalgada das Valquírias, que além de fazer uma referência a essa coisa do Hitler, também dá uma forma de colocar o dedo assim, né, no nariz deles mesmo, dos americanos, falando, olha, a gente também tá, né? Quem é Hitler e quem não é, porque ele tá colocando a mesma música que do compositor que era utilizado pelo Hitler, né? Então eu acho muito legal assim, essa questão irônica que uma música trouxe por conta dessa história e tal, que ficou super famosa do Hitler, usando o cinema e as artes para divulgação do nazismo. Quem que citou o Nascimento de uma Nação? Foi o André? Fui eu. Vocês já assistiram o filme? Vocês já tiveram a paciência de assistir ele inteiro? Já assisti. E qual foi o impacto? Hoje em dia já é muito comum, assim, né? O começo da linguagem cinematográfica tá ali, né? Pelo menos para mim, é um filme normal de assistir, bastante americano, pode-se dizer assim, a ideologia que é passada ali, mas nada assim assombroso, né? Muito pelo contrário, é o ABC do cinema mesmo. Mas só no Apocalipse Sinal, a citação que tem na sequência final, tem uma citação a Eisenstein também, onde tem aquela mutilação do boi lá e tal, é uma sequência que tem no filme A Greve, do Eisenstein também, que é outra citação que o Coppola fez no filme. Esse filme também ele é super político, né? Ele é na verdade uma mega crítica a essa questão da guerra e tal, que é muito abordado em outros filmes, né? O cinema americano tá repleto de filmes que fazem essa crítica e tal em relação à guerra. Né? É que assim, eu falei do Nascimento de uma Nação, né? Perguntei, porque assim, é um filme, quando você assiste, é muito impactante como ele inferioriza, né? O preconceito ali é tão descarado, né? Contra o negro, que ele inferioriza de uma forma que você fica chocado, assim. Eu, pelo menos, me senti dessa forma, né? E na mesma época que eu assisti o filme, eu li uma biografia da Lillian Gish, que é uma atriz que trabalhou com o Griffith em vários filmes, e aí ela meio que faz, às vezes, de advogada do diabo, e fala que o Griffith era uma pessoa maravilhosa, que não era preconceituosa, que tudo aquilo que se criou falando do filme, que o filme ele conseguiu o mérito de fazer com que a Ku Klux Klan ressuscitasse e voltasse a atuar, a perseguir negros, foi muito forte. Então ele é um filme muito polêmico, muito pesado, para simplesmente falar que não foi preconceituoso, assim. Eu não sei a impressão que vocês tiveram do filme. Olha, o filme, o nome dele original é The Klansman, né, o Homem da Clã. Ele realmente é um filme mas o Griffith depois ele fez o filme Intolerância. Ele fez um outro filme que é o Intolerância. Pra se desculpar, então, exatamente. É uma meia-culpa que ele fez, né, perante a opinião pública mundial, digamos assim, né? Exatamente. E foi um fracasso, porque ele gastou uma grana enorme para fazer o Intolerância, cenários assim grandiosos, e o filme foi um tremendo fracasso. Depois disso ele acabou, enfim, se afundando na bebida. É meio até triste a história, assim, a biografia do Griffith e tal, nesse sentido, de tanto que ele ficou marcado pelo Nascimento de uma Nação. Porque também é uma coisa, eu faço um filme sobre o nascimento do país em que eu vivo, com um conteúdo fortemente racista. Depois eu tento fazer um filme em que eu mostro a luta do amor contra a intolerância ao longo da história e em várias culturas. Só que isso não apaga, né, o que eu falei da minha própria cultura. Essa tentativa de relativizar a questão realmente não deu muito certo, né? Não teve jeito. Não, foi frustrada a tentativa.
Mas o Intolerância é um filme que, falando em termos de narrativa e de estética, ele é magnífico, até superior, eu acho, até O Nascimento de uma Nação. Eu acho que ele evoluiu, né, esteticamente, mas foi mal compreendido, né, como um todo. Bom, já que vocês falaram em Nascimento de Nação, né, tem um filme que eu lembrei agora, que não sei se vocês chegaram a assistir, o Alemanha Ano Zero, do Rossellini, que é um filme também que, assim, eu achei, nossa, foi um filme que me marcou bastante, porque apesar de ter sido italiano e tal, ter feito, ele quis mostrar a Alemanha justamente depois do final da guerra e tal, toda destruída, como que começou de novo a sociedade, né, se comportar e tal. E ali é um filme que, assim, você assiste, você, né, na hora você tem um impacto muito forte, você se sente ali no meio daquelas pessoas, ele mostra, né, que as pessoas não tinham dinheiro, o governo dava um pão por semana para cada família, e aí as pessoas começam a roubar, né, começam a vender coisas, acabam as coisas para vender, começam a roubar e tal. Então acho que é um filme também muito interessante que mostra ali o renascimento da Alemanha, né, chama Alemanha no Zero do Rossellini, que também ali nessa época, ele era um diretor italiano, foi o grande momento do neorrealismo italiano, com o próprio Ladrões de Bicicleta, tal, que é um filme também super, que mostra também muito a realidade e, de certa forma... O Roma Cidade Aberta também. O Roma também Cidade Aberta. E engraçado é que começaram todos meio que assim ao mesmo tempo, né? A gente começou falando do Glauber, e aí eu até falei da Novela Vaga e acabei esquecendo. O neorrealismo italiano esses movimentos começaram todos, né, ali nos anos 60 e tal. Todo mundo querendo protestar contra o seu governo totalitário à sua maneira. Tem os irmãos Taviani também, né, que até aquele filme... Não lembro agora, A Noite de São Bartolomeu, se eu não me engano, né, que ele faz um revisionismo histórico mesmo, dos massacres promovidos pelas brigadas fascistas, etc. Então, e o Costa Gravas, uma vez ele deu um depoimento e falou que todo cinema é político. O que vocês acham? Todo cinema não hollywoodiano. Sim, então, né? Vamos então, né? Eu acho que inclusive o hollywoodiano é político, sabe? Ele traz uma ideologia política por detrás dele, né? Até esse domínio cultural americano, a gente não pode esquecer que é uma política muito forte que os caras implantaram no mundo todo, e o cinema é a arma principal deles, né? Esse consumismo, tudo. O filme do Costa Gravas mesmo, o The Missing, o Desaparecido, é com atores americanos, é um filme com capital americano, né? Que foi sucesso de bilheteria, inclusive nos Estados Unidos. Não deixa de ser um filme hollywoodiano, né? E o que eu acho interessante é que, voltando assim ao neorrealismo, ele se chama justamente neorrealismo porque já vinha a escola soviética, é o primeiro realismo que tem, né? Historicamente, assim, no cinema, os teóricos e tal, que utilizavam o cinema como uma ferramenta para se passar uma ideologia e tal, mostrando uma realidade do olho da câmera, né? Aí entra Dziga Vertov, né? A câmera-olho e tal. Aí vem o neorrealismo, que ele coloca o quê? O humanismo em cima dessa realidade. Então ele pega, segundo Lukács, né, o tipo, que é um ser que representa uma camada social, para dali colocar os dramas e tal. E isso foi muito aproveitado por Hollywood posteriormente também, né? Então, falando nessa coisa de Hollywood, de política e da ideologia, na verdade, assim, para mim é claro que o cinema, mesmo hollywoodiano, ele é muito político, porque isso até estudando publicidade, tudo, você vê a importância, né, que tem, assim, é um meio de divulgação talvez o mais poderoso, né? Não é à toa que a gente vive esse mundo super americanizado e tal, porque a ideologia é vendida nos filmes, né? O filme pode parecer que a princípio não é político, é uma historinha e tal, mas ele está vendendo uma ideologia, que é a ideologia norte-americana, né? Sociedade de consumo e tal, o chamado American Way of Life, né? Então, acho que eu respondendo um pouco aquela pergunta, na verdade, a citação que a Angélica falou e tal, todo cinema, ele acaba sendo político, né? Porque mas o
cinema americano, hollywoodiano, ele é mais democrata ou ele é mais republicano? Eu acho que ele é mais nazista. Depende muito do filme, né? E se você eu acho que seria uma boa fazer essa pergunta pro Michael Moore, por exemplo. Não, o Michael Moore certamente é democrata. Certamente, né? Só falta tatuar na testa, né? Se for. Eu assisti um filme da filha do Costa Gavras, né? Chamado A Culpa é do Fidel. Muito legal. Engraçado e emocionante também. Não sei se vocês chegaram a assistir. Não vi. Muito engraçado. E A Culpa é do Fidel é um filme que levanta essa questão também. Ele tem a ver com política, né? Tem humor, né? Tal. E, bom, não tem nada a ver, mas citando uma outra pessoa, né? Eu tava aqui navegando e eu li alguma coisa dessa filósofa, o Gária Matos, que ela diz que o cinema, na opinião dela, para ser bom, deve atender a sensibilidade e a consciência, tanto quanto ao entretenimento, né? E vocês acham que isso é válido e tal? Tipo assim, só o cinema sendo aquela coisa mais séria, mais sisuda, assim, é mais difícil, é mais fácil? Tem que ter esse humor e tal. Eu acho que isso é um pouco de cada um, assim, né? Um pouco até meio subjetivo, porque, né, você pode gostar de um filme que é mais chamado pipoca e tal, e você achar super legal, outras pessoas não, e um filme talvez muito politizado e tal, que leva muito a sério, a pessoa vai lá e fala, não, mas eu tô querendo entretenimento. Eu acho que é uma linha tênue, assim. Claro que o ideal é você conseguir, né, trazer uma comicidade, um filme que seja engraçado, que tenha ali uma mensagem e tal, mas assim, é difícil. Eu acho que conseguir fazer hoje em dia, assim, são poucos, né? Na verdade, eu tenho só um relato, assim. É muito comum você ir ao cinema, assistir um filme e tal, e falar, putz, né? Não era aquilo que eu esperava, porque ou o cineasta cai muito por um lado, tem que ser ou muito entretenimento ou muito cabeça, e aí acaba fazendo uma coisa que as pessoas acabam não gostando, né? Eu acho que vai desviando a atenção da pessoa, né? Eu acho que tem que ser a união das duas coisas, talvez. Tanto o entretenimento quanto a consciência, né? E tal, uma coisa pra refletir. Na verdade, o Glauber Rocha, ele tinha até esse conflito, porque os filmes dele tem muito arquétipo, tem muito simbolismo, então existia essa hora, né, que era um filme difícil de assistir. E uma vez eu lendo uma entrevista do Zé do Caixão, o Mojica, ele falando que uma vez o Glauber Rocha foi conversar com ele para perguntar como ele conseguia fazer cinema pro povão entender, tal, que era a grande preocupação dele era fazer uma coisa que ele já fazia, mas que as pessoas conseguissem entender também. É complicado, né? Zé do Caixão é referência também nesse lance de cinema político, né? Porque ele também faz a crítica dele, né? A maneira dele, mas faz. Esse último filme dele, então, muito legal. É Encarnação do Diabo, não? Qual é o nome mesmo? Encarnação do Demônio, Encarnação do Demônio. Bem splatter. Muito trash. Muito trash. Quem assistiu mesmo foi o Noriega, porque algumas cenas eu não consegui assistir. Olha, esse filme do Zé do Caixão é excepcional, viu? Encarnação do Demônio. Eu achei muito bacana. Eu achei legal o cara ele pegar um orçamento mais gordo, assim, mais recheado, e em vez dele fazer um filme mais light, mais tranquilo pra angariar um público maior, ele fez um dos filmes mais descaradamente trash e radicais da carreira dele. Eu achei aquela cena que tem ele morto e a mina... O mundo tá amaldiçoado de vez, porque vão nascer vários Zé do Caixão filhote, né? Não tem jeito. Vixe, né? Então, e alguém tem alguma indicação? Porque o interessante também é a gente divulgar o cinema pro pessoal que não conhece. Então, eu mesma acho que Glauber Rocha, eu assisti ontem o Terra em Trânsito, eu achei que viajei muito na maionese, entendeu? Filme, quase que eu entrei em coma, não em trânsito.
Eu gostaria de indicar algumas coisas assim que eu também fiquei muito surpreso de conhecer, que é essa produção ali da Cortina de Ferro, sabe? Filmes como Diamantes da Noite, que é um filme de 64, inova muito na linguagem cinematográfica, sabe? Ele é totalmente uma obra aberta, sabe? A interpretação fica com o espectador, ele é político na altura certa, ele é entretenimento. Acho interessante. E um diretor também tcheco, Jakubisco ele chama, não sei se é essa a pronúncia, que ele também fez barulho na época dele, sabe? Os filmes dele ficaram proibidos, estão sendo revistos agora, redescobertos, depois na década de 90, sabe? Que é de uma conotação bastante anarquista, assim. E eu acho interessante, porque por ter esse isolamento político que esses países sofriam, assim, hoje, a hora que a gente revê esses filmes assim, você vê que o que estava acontecendo na novela Vague, aqui no Brasil, tudo, os caras também estavam acontecendo do lado de lá, só que eles tinham aquela outra realidade. Então, eles são muito mais anarquistas, muito mais assim, pregando a destruição para uma nova construção. Eu acho interessante. Esse Jakubisco tem um filme dele que chama Pássaros, Órfãos e Tolos. É muito bom, é de 69. Eu queria comentar sobre um filme que eu assisti também. Eu acho que vocês conhecem, se não um filme, conhecem um livro. É o Johnny Vai à Guerra, que é um livro do Dalton Trumbo. Desconheço. Então, muito legal também, que ele é um filme que ele mostra o que acontece pro rapaz que vai pra guerra, né? E ele fica todo mutilado, ele fica sem perna, tal, não consegue falar, perde todos os sentidos. Tem até um clipe do Metallica, né, que faz a citação desse filme, desse livro, que é o One, do Metallica. Sim. Esse é o Johnny Vai. Na verdade eu não li o livro, mas também o próprio a banda U2 também canta uma música que é Johnny volte pra casa, né, querendo fazendo uma... E o Ira também, né, acho que o Ira também tem uma música. E acho que, se não me engano, no The Wall também, do Pink Floyd, tem uma referência também pra, né, Bring Boys Back Home, tem aquela música e tal. Eu acho que esse filme, Johnny Vai à Guerra, é um filme que deveria ser passado nas escolas, o pessoal do ensino médio, o pessoal ter conhecimento e ver essa realidade, o que a guerra pode fazer, o que a guerra traz, entendeu? Porque os americanos vendem a ideia da guerra para os jovens de uma maneira, né? Parece que essa coisa mais maravilhosa do mundo. Eles fazem até propaganda. No filme do Michael Moore é maravilhoso, ele mostrando, né, que no Fahrenheit 11 de setembro, a propaganda feita pelo exército para os garotos pobres, a maioria negros, né, não tem um futuro, não tem nada assim, de expectativa na vida. Eles falam, venha para o exército, você terá uma vida, né, maravilhosa e tal. Mas para você ver como existe os dois lados da moeda, né? Mas o próprio cinema americano, eu acho que ele, nesse ponto, eles têm muitos filmes de guerra, né? E os filmes, assim, eles mostram muito esse lado de horror, né? Assim, você assiste um filme como Platoon, por exemplo, do Oliver Stone, certamente você não vai querer ir pra guerra, entendeu? Você assiste o filme e fala, nossa, mas é horrível, pelo amor de Deus, né? E o próprio Apocalipse Sinal e tal, que retrata o lado real, né? O lado mais punk da coisa. Tem uma brincadeira que a gente faz com essa chamada do exército americano, que é assim, viaje pelo mundo, conheça pessoas interessantes. A gente fala que devia ser o seguinte, viaje pelo mundo, conheça pessoas interessantes e mate-as. E morra também, tente não morrer. Também, morra. Um diretor que eu admiro muito, que muitas pessoas admiram, é o Nascido para Matar do Kubrick, que mostra a questão de treinamento de guerra mesmo, de um pouco também dessa coisa de lavagem cerebral, de fazer os jovens se transformarem para poder ir lá e enfrentar tudo e conseguir serem títeres, né, para conseguir cumprir o que os políticos ali decidiram. E o outro é o Laranja Mecânica, que também faz uma crítica, né, à sociedade, uma crítica
a vários setores assim hipócritas da sociedade de uma forma também bem visceral, bem cruel. São esses dois filmes que eu queria citar. Queria citar só mais um, só que é o Mistérios do Organismo, um filme de 1971 de um diretor iugoslavo que chama Dusan Makavejev, acho que é assim que se pronuncia. Ele fez outros filmes também, mas esse aí é bem interessante, que é uma crítica, é uma mistura de documentário e ficção. Ele pega as teorias de William Reich e insere dentro de um país dominado pela ditadura do Stalin. É um filme pesadíssimo também, muito interessante assim, a proposta estética dele, essa mistura de documentário com ficção, sabe, a narrativa, é bem interessante, é bem legal também esse filme. Queria citar só isso aí mesmo. Bom, eu gostaria de falar, por exemplo, eu recomendo esse filme que o André falou, reitero a recomendação dele, realmente um filme excepcional. Ele é uma crítica bem humorada por um lado e ao mesmo tempo feroz contra o totalitarismo do Stalin, de outras ditaduras. Ele parte bem dessa coisa que o ditador com certeza é um reprimido e um doente sexual, né? E essa repressão sexual ela acaba que as pessoas têm na sociedade em geral, ela é um dos caminhos pelos quais a ditadura se insere, se coloca e acaba dominando corações e mentes, né, de todo mundo dentro de um regime como esse. Eu queria também recomendar um filme que eu acho que ele foi Oscar de filme estrangeiro de 2007, se eu não me engano, que é A Vida dos Outros. É um filme alemão. Nossa. Desculpa aí, eu adoro. Então, ele inclusive, esse filme, eu acho que ele foi para várias listas de um dos melhores filmes pós-2000 que surgiram por aí. É um filme bem conceituado. Pois é, muito bacana mesmo. Ele faz ele acha que ele pode ser classificado como revisionismo histórico, acredito eu, né? Porque ele pega essa época na Alemanha Oriental da polícia secreta Stasi, né? E a história é basicamente simples. É um sujeito que ele é um diretor de teatro, etc. Ele tá meio... O regime tá desconfiando um pouco dele e tem um sujeito que é um cara forte dentro do regime ali da Alemanha Oriental. Ele tá de olho na mulher do cara e ele começa a investigar a vida do cara para poder levantar manda que ele seja investigado para levantar alguma coisa para que ele possa ser banido, né? Pelo regime, possa ser preso, possa sumir, enfim, para o cara poder ficar com a mulher dele. Só que o agente da Stasi, que acaba pesquisando a vida dele, sim, investigando a vida dele, ele vai vendo que o cara, além de ser um sujeito legal, ele tem uma vida produtiva artisticamente, ele tem uma vida feliz, o cara começa a ter uma certa inveja até da vida que o cara tem e começa a querer proteger o cara de alguma maneira. Só que ele começa ao mesmo tempo a ser pressionado cada vez mais para encontrar alguma coisa que possa levar o cara à prisão. Então o filme joga com esse suspense também do que vai acontecer. Eu acho muito interessante mesmo. Um outro que eu queria também recomendar rapidinho é um filme argentino chamado A História Oficial. Não sei se alguém assistiu esse filme e tal. Ele passou na Cultura uma época... Ele repetiu várias vezes na TV Cultura uns anos atrás. Então, e ele é o seguinte, a história basicamente também é essa. É uma senhora, né? Ela tem um filho adotado que, na verdade, essa criança é filha de um casal que foi assassinado durante a ditadura argentina. E você tinha aquela coisa de que as crianças, elas eram adotadas por outras pessoas, mas as pessoas, pelo menos uma das pessoas, no caso o marido, ele sabia a procedência da criança, que ela era filha de prisioneiros políticos que foram assassinados. Só que ele esconde isso da mulher. Só que não lembro exatamente como, mas a mulher acaba desconfiando que essa criança pode ser filha de prisioneiros políticos assassinados. Ela vai fazer uma pesquisa, vai tentar descobrir a verdade. Só que à medida que ela vai se aproximando da verdade, essa é a brincadeira que o filme faz, é a metáfora. O marido dela, que a princípio é um bom marido, é um bom sujeito, ele começa a querer impedir a busca dela, ele se torna extremamente violento com ela, como o regime totalitário também é. Enquanto você está direitinho no seu canto, você tem tudo. À medida que você começa a questionar
você corre o risco de ser preso, de ser morto, né? E o marido dela começa a ter um comportamento muito parecido com o comportamento que o regime totalitário, tanto na Argentina ou em qualquer outro lugar, tem com aqueles que começam a querer pesquisar, fuçar a verdade, né? São essas duas indicações, a vida dos outros e a história oficial. Bom, eu também posso indicar alguns aqui. A Vida dos Outros eu assino embaixo, porque assim, é um filme realmente maravilhoso, eu adorei. E o próprio, né, esses filmes que retratam e falam um pouco da sociedade alemã, geralmente são muito, muito bons. O próprio O Leitor, que concorreu esse ano ao Oscar, eu acho que o filme acabou não sendo um grande filme, mas a história eu achei muito interessante. Falando nisso, eu até já tinha falado, mas falando em cinema político, um filme que, nossa, muito, para quem não viu, veja, que é muito bom, é o Alemanha no Zero, do Rossellini, que é muito, muito interessante ver, né, como que foi esse período de transição e tal, depois de tudo que aconteceu e tal, os alemães com, né, uma moral super baixa e tal, e começam, tem que enfrentar a realidade. Então é um filme muito político, né, do Roberto Rossellini. Nessa linha também tem um outro chamado Leningrado, de um diretor russo, um filme russo, Alexander Buravsky. Não sei se alguém chegou a ver, também mostra, né, a situação do pessoal lá na cidade de Leningrado, que ficou ilhada, na verdade, assim, ficou isolada por conta do frio, né, teve corte de energia e tal, e é impressionante, assim, o filme, você vai assistindo, você fica horrorizado, pessoas morriam, assim, na rua, né, o frio era tão forte e tal, eles cortaram o sistema de aquecimento, não tinha comida, o governo também dava, assim, tipo, começou, o filme eles dão 2 pães por pessoa, por semana, 2 pães, era tudo que você tinha para comer, e aí vai acabando o estoque de comida, eles vão diminuindo, assim, o cara anuncia nos altos-falantes da cidade, assim, o coronel lá do exército, e fala, olha, essa semana vai cair para um pão. E aí na outra semana vai cair para meio pão, assim, metade de um pãozinho é o que as pessoas ganhavam para comer. E as pessoas... esse filme é muito forte, assim, um filme muito bem feito e tal. E as pessoas morriam na rua, assim, congeladas, sabe? Elas iam andando, já não tinham força, não tinha nada, parava, então ficou várias pessoas, assim, congeladas na rua, em pé, só que já estão mortas, sabe? Assim, porque morreram de fome, de frio e tal. E nessa linha também tem um outro filme muito bacana, esse acho que muitas pessoas viram e tal, que é o Educators, né? Ele gosta de aspirador aí, não? Não, parece um navio, cara. Foi uma moto que passou aqui. Caracas. Nossa, que bom. Então, tudo bem? Bom, então só para concluir, então o Educators, né, que é um filme também que mostra um grupo de jovens na Alemanha que decide sequestrar um figurão e tal, e acaba que eles passam um tempo juntos e tal, e é engraçado que o cara que eles sequestram e tal, né, eles começam a conversar e se conhecerem, e o cara fala, eu também fui jovem como vocês, revolucionário, eu também fiz tudo isso, e tipo, mostrando que assim, a vida, ele fala, olha, durante um tempo eu era revolucionário, mas depois de um tempo, né, você tem que pagar as contas, tem família, assim, não sei o que, ele acabou meio que, né, se rendendo. É um filme muito bacana que mostra, assim, também essa transição, né, do que você sonha e da realidade que você acaba vivendo e encontrando. Aham. E tem um filme aí que o diretor é Nanni Moretti, chamado Il Caimano, que é um filme que tira essa onda do Berlusconi, da Itália. Vocês já ouviram falar? Sim, em português é o Crocodilo, que chama o filme, se o pessoal for procurar em locadora e tal. Ele tem o Nanni Moretti, ele está despontando como um dos novos cineastas que está discutindo política na Itália mesmo. O nome dele sempre é citado nesse assunto. Mas eu não cheguei a ver o filme, sei que filme que é, o Crocodilo. Eu tô curiosa, vou ver se eu assisto esse filme. E nas suas cidades aí, tem uma sala de cinema de arte? São Paulo tem várias.
Ah, com certeza. Eu tô no paraíso aqui. Não, porque... É onde mais deve ter, né? Baixada Santista só tem que... Acho que é 2 espaços, né? Cinearte Posto 4, né, em Santos. E agora tem o banco de sala de esqui. É cinema de arte mais ou menos. Passa muita coisa do circuito comercial, né? Passa alguma coisa de cinema europeu, de cinema mais alternativo, mas não é muito. E mesmo o Posto 4 de Santos, esse cinearte, depende de quem está fazendo a programação. Tem épocas em que a programação cai mais para o cinema alternativo, para o cinema de arte, e tem épocas também que o programador que está fazendo a programação na época mete ao circuitão comercial mesmo, e o cinema de arte vira cinema comum, né? Então, Santos, não sei se é referência para cinema de arte, não. Se é fácil você localizar, ou se em locadoras você encontra tudo que aparece de legal por aí, né? Sei lá. Agora, já que vocês falaram de cinema, locadoras, deixa eu fazer uma pergunta. As locadoras, perto de onde vocês moram, ainda existem? Porque perto da minha casa tinham várias, eu costumava ir. Foram fechando. Meu, acabaram. Na verdade, assim, eu tive um certo privilégio, entre aspas. Eu não sei se vocês conhecem a 2001 Vídeo. Você mora do lado de um. Não, eu trabalhei em uma. Aqui eu acho que eu ia falar, a única que sobrou realmente é a 2001, né? Então, e eles têm um acervo que é assim, por exemplo, se você for lá procurar esse Crocodilo do Nani Moretti, você vai encontrar. Outras locadoras, você não encontra o que a 2001 tem. Eu lembro quando a gente trabalhava lá, existia até essa brincadeira assim, se não tem na 2000 não existe, ou é só, tipo, os clientes chegavam, só tem aqui esse filme, e é bem, assim, é legal, né, mas é que hoje também, com essa questão do download, você consegue, teoricamente, encontrar qualquer filme vasculhando das formas pirateadas, não das formas oficiais. É isso que eu queria perguntar, né, vocês acham que é válido, já que tipo assim, se você não tiver acesso ao filme na sala de cinema, se você não tiver locadora, porque locadora é uma coisa que está acabando, né? Realmente. É válido a pessoa baixar para assistir? Eu acho que nesse caso eu sou super contra essa questão de pirataria e tal, mas se não tem, não tá passando cinema, não tem locadora, não tem para vender, como é faz? Que o público vai acessar, então acho que a gente... Mas é que assim, até a Mari estava falando da 2000, sim, lá certamente tem quase todos os filmes. Mas assim, eu acho que é pior, assim, tem coisas que é difícil achar na internet, que você acaba não achando e você vai ter que baixar. Às vezes você só encontra em rede fechada. Eu, por exemplo, assim, o meu namorado lá do nerd do relacionamento, ele que procura essas coisas obscuras pra mim baixar, porque eu não consigo, eu não sei mexer, não sei baixar nada. E eu pedi pra ele baixar pra mim um filme francês que é muito legal, que chama Canções do Amor, que é um filme musical, com o Luis Garrel, aquele... As mulheres vão me entender quando eu falar a palavra Luis Garrel. Enfim. E ele só encontrou numa rede fechada que, tipo, tinha que pagar $30 pra conseguir baixar o filme. Então, nem assim, da forma pirata, eu consegui ter acesso. Porque eu assisti no cinema, numa das salas alternativas que tem aqui em São Paulo, e eu queria rever quando o filme saiu de cartaz, e até agora também não saiu em DVD, e aí eu tô nesse impasse. Falando isso em DVDs, tem muitos filmes, né? Alguém comentou, tem filmes sendo redescobertos. Agora também, assim, uma coisa boa, muitos desses filmes antigos estão sendo relançados em DVD e tal. Então, alguns a gente ainda encontra. Outros tem que esperar mesmo, ou rezar, ou tentar achar, mas aí você tem que ficar perdendo muito tempo na internet pra achar e tal. Depois baixar a legenda, enfim. É meio complicado. Eu acho que assim, eu sou a favor do movimento. Volta às locadoras, né? Que era muito mais fácil aí pegar e assistir uma boa. Eu acho que tem uma coisa interessante, porque assim, digamos que a internet e a pirataria também, elas terminem com a existência de locadora. Uma coisa curiosa, porque assim,
quem tem internet, quem tem acesso a uma banda larga, vai conseguir achar os filmes, assisti-los, etc. Só que é 10% da população brasileira, né, que está conectada. Enquanto que as locadoras atendiam a um público maior do que isso. Então, é até uma coisa engraçada o acesso livre aos filmes via internet, que 10% da população tem acabar com um meio que uma parcela maior da população tinha de alugar filmes, assistir, ter acesso a isso. Só que ao mesmo tempo também tem uma coisa, que também por conta da internet, o acesso à informação, a difusão da informação, ela se abriu e não tem mais volta, né? A indústria cinematográfica, a indústria de qualquer meio de entretenimento vai ter que repensar isso, como é que a coisa vai funcionar, porque a forma como existia antes não vai voltar mais, isso com certeza. O progresso da difusão da informação não vai andar para trás. Eu já ouvi falar que as próprias produtoras, elas não estão mais investindo em projetos mais simples, assim, mais independentes. Não tá tendo, porque eles querem mesmo o blockbuster, né? Eles sabem que eles vão ganhar dinheiro daí. Então, a indústria está bem nesse momento de transição, né? Tá vendo, eles estão meio que viram o que aconteceu com a indústria da música, né? A indústria fonográfica e tal. Eu acredito que essa questão das locadoras, assim, muito em breve os estúdios vão disponibilizar para você, né, fazer o download, pago, enfim, pela internet e tal. Mas ainda vocês não viram... tá, né? Não sei se vocês conhecem a Netmovies, que é um sistema que você pede o DVD pelo site, eles entregam na sua casa. Vocês conhecem? Não. Eu já ouvi falar, tem aqueles que é até de máquina, né? Também, tem esses de máquina, mas o Netmovies, eles fizeram uma parceria com os grandes estúdios, que assim, eles têm esse esquema, né? Você pode pedir tanto Blu-ray quanto DVD, eles entregam na sua casa, você assiste e tal, aí pede, o motoboy vem buscar, é mais ou menos isso. Mas o que foi inovador é que eles estão disponibilizando para você baixar lá no site deles, num acordo com as distribuidoras oficial, filmes assim como o Acossado, do Godard, A Bela da Tarde. Então você consegue ter acesso a isso. Eles já estão nessa de disponibilizar através da distribuidora, oficialmente, né? Isso é uma coisa... Acho que isso é uma coisa interessante também, porque, por exemplo, com a pirataria atacando massivamente os blockbusters, os estúdios também, as produtoras, etc., eles vão voltar a dar atenção para um público de um outro tipo de cinema que eles estavam meio que esquecendo, porque estavam enchendo os burros de dinheiro com o cinemão, né? Sem problema nenhum, sem ninguém interferir. Agora, essa interferência da pirataria vai fazer com que determinados tipos de filmes, de um público um pouco mais reduzido, receba a atenção também das produtoras, das distribuidoras, né? Para tentar recuperar um pouco esse público, né? Que até é um público que talvez busque menos a pirataria, por sinal, porque é um pessoal que quer ter o seu DVD, às vezes original, de um filme que ele considera importante, enfim. Eu acho que uma das tentativas que eles estão fazendo é até, né, falei da 2000, outro dia eu fui lá querendo alugar um filme e aí o atendente, ao invés de me dar só um filme falando, olha, eu vou pra você alugar, ele falou, você não quer comprar? Porque a alternativa deles ao invés de ficar alugando, vender, eles abaixam o preço e a compra quase sai o mesmo preço da locação, né? Porque lá é meio caro, tem outro que não vem. E com essas... A locação na 2001, ela, acho que se não me engano, ela tá 9 e pouco. E nos feirões, eles vendiam filme novinho, fechado na caixa, R$12. Então eu fui alugar o Blow Up do Michelangelo, o cara falou, não, você não compra aqui, ó, R$14, entendeu? Você vai pagar 9, né? Então é um pouco, eu acho que a tendência é um pouco essa, de baratear, deixarem os preços mais baratos pra galera comprar de vez, aí não tem problema. Vendeu, já era. Então, eu gostaria, a começar pela Mariana, né, que a gente desse nossas considerações finais a respeito do tema e que, tipo assim, o pessoal dissesse uma palavra assim pra quem não conhece, gostaria de conhecer, algum blog, algum site que tem uma referência sobre cinema político, cinema de arte e tal.
Nossa, eu não saberia falar isso agora, sim. Vou fazer um alto jabá, falar do Movie, não, brincadeira. Eu acho que é referência, assim. Pode... Não, é que na verdade, assim, é difícil você buscar isso. Mesmo morando em São Paulo, tendo as salas alternativas, eu desde o começo eu tive na minha cabeça essa proposta, né, de tentar falar mais de filme brasileiro, de filmes mais, né, às vezes acaba escapando ali um post de um filme comercial, não tem como, né, e a gente acaba, às vezes até acontece em algumas situações, o pessoal chama pra cabine, por exemplo, me chamaram pra cabine do Anjos e Demônios, que é uma superprodução e tal, você vai, faz aquele social, né, com os críticos, tudo, né, mas a minha vontade mesmo era poder ter tempo de ir ver mais coisa alternativa, ir buscar mais coisas e poder passar isso pro pessoal. Eu posso recomendar também, tem o Cinéfilo, que é um blog bem legal, que fala também, o rapaz, o Daniel, ele é super fã de Godard, e aí ele faz vários posts falando dos filmes dele, ele fala de bastante filme, assim, alternativo mesmo, também posso recomendar. E é isso, de resto, vamos jogar no Google. Então, acho que eu também, agora, assim, na internet, de cabeça eu não vou lembrar, mas não é tão difícil, né? Hoje em dia você joga o nome de filme ou mesmo o assunto, vão aparecendo e você vai meio que caçando. Pra quem gosta, né, que aí assistir ao cinema, aqui em São Paulo tem alguns cinemas que dão preferência a esses filmes, o HSBC Belas Artes, Salão Banco, Cine Bombril e tal. Geralmente ali os filmes os filmes mais alternativos considerados de arte estão sempre passando ali, né? É o refúgio do pessoal. E só, assim, considerações finais, né? Uma dica, a Folha relançou vários filmes clássicos e tal, né, naquele formato livrinho e tal, que é super bacana ver um livrinho falando do filme, toda a história e tal. E dentro dessa coleção tem um filme que é super político, que é o Dr. Zhivago também, conta um pouco da história da Revolução Russa e tal. E agora que a gente, no finalzinho, eu lembrei também, a gente acabou falando um pouco de cinema nacional, né? Tirando o Walter no começo. Tem bastante coisa legal, né? Tem, assim, é que eu acho assim, perto do cinema mundial dos outros filmes, né, da quantidade, são poucos ainda, né? Mas tem muitos filmes legais. Um que eu até tinha comentado com a Angélica antes, que é o Que é Esse Companheiro, que é um filme que mostra o sequestro tal, do embaixador americano aqui no Brasil e tal. Mas na verdade acho que faltam mais filmes políticos aqui no nosso cinema. Falando sobre essa questão do cinema político ainda, o que o Marcelo falou sobre que tem uma produção nacional também, que a gente até falou um pouco sobre ela, o Brasil e outros países que tiveram uma situação política conturbada, difícil, com ditadura, com instabilidade política muito grande, isso acaba dando um gás, uma força para o cinema político, né? Para o cinema de cunho mais político e acho também que para o cinema documental. Então, na produção de cinema brasileiro, você tem muita coisa de viés político, mas mais para o documentário. Tal. Muita coisa, inclusive, que foi proibida durante a ditadura, que foi produzida, às vezes, até clandestinamente, e precisou abertura para ser mostrada. Você tem coisas daquele cineasta Silvio Tendler, que é o Cabra Marcado para Morrer, usando JK, Django. Você tem agora mais recente, o Marcelo Mazagão. Eu acho que os documentários dele não falam exatamente sobre o período da ditadura, mas eles têm um cunho humanista e político magnífico, assim. O próprio Sérgio Bianchi, né? O cineasta também tem um foco bem político nos filmes dele. O que você citou, o Cabra Marcado para Morrer, é do Eduardo Coutinho. Opa, desculpa, Eduardo Coutinho, exatamente. Isso, o Silvio Tendler usando JK, Django, etc.
que é bem um revisionismo histórico, né, desse período pré-golpe militar, etc. Que é bem importante. Então eu gostaria de indicar um cineasta que eu gosto pra caramba, que é o Lars von Trier. E ele tem alguns filmes legais e até conhecidos, né? Tem o Dançando no Escuro, né? Que tem a Björk, tem o Dogville, né? Que são filmes que falam sobre a crueldade. Eu acho muito legal. Dançando no Escuro, então, eu não consegui nem chegar ao final, que eu chorava o tempo todo. Vocês assistiram? Ah, não tive coragem. Eu tenho uma coisa com a Björk que eu ainda não tive coragem. Eu acho ela exótica. Eu também, sabe, eu não curto o som dela, não. Mas, diz que até na atuação desse filme, Dançando no Escuro, ela ficou mal pra caramba, teve depressão. É um filme pesado mesmo, terrível. Dogville é sem comentário, né? A maneira como ele apresentou o filme, que é como se fosse uma peça de teatro, tem umas casinhas, o espaço das casas desenhadas no chão, né? Muito curioso, eu achei envolvente a história. O Dogville é um filme maravilhoso, né? Mas sabe que o Lars von Trier, ele usa técnicas que os atores acabam não gostando. A própria Nicole Kidman falou, nunca mais eu trabalho com ele. Porque, inclusive, no próprio Dogville tinha uma cabine que eles colocaram lá para as pessoas meio que abrirem, falarem, né? Ah, do diretor que você tá achando. Meu, todo mundo ia lá e descia o pau nele. Eu vi isso no making off, né? Então, tem. Muito legal. Aliás, assim, o Lars von Trier, ele foi, né, o precursor do Dogma 95, tá? O Dogma 95 hoje é um movimento que nem existe mais, tá? E o filme mais recente dele, o Anticristo, que inclusive estreia amanhã nos cinemas, pelo menos aqui em São Paulo, vai estrear amanhã, sexta-feira. E ele, assim, em Cannes, ele simplesmente declarou que ele era o melhor diretor do mundo. Sim, uma modéstia. Modesto. Os caras falam isso. Agora, vocês falaram da Björk, que vocês acham ela exótica. Nossa, então vocês não conhecem o marido dela. Procurem depois no Google o Barney. Não, então, mas esse cara, inclusive, ele faz também uns vídeos, né, instalações, assim. Uma das coisas mais, assim, mais impressionantes e até ao mesmo tempo intrigantes que eu já vi na minha vida. Só pra, né, como a citação, o New York Times elegeu ele e falou, olha, esse é o artista mais interessante do século. E o cara tem uns vídeos assim que se vocês assistirem, não dá nem pra descrever, só vendo mesmo. Depois procura lá que vale a pena. É Matthew Barney, né? Só colocar Björk e tal, vai aparecer algumas fotos que já vai ter uma noção do que eu tô falando. Então, a gente tava com o André aqui, mas o André caiu, né? Deu um silêncio, né? Acho que o cara tinha Então, caiu. Então, a gente vai terminando por aqui. Eu quero agradecer a Mariana Bonfim, tá? Do site Movie. Muito obrigada, Mariana. Ah, obrigada a vocês. Obrigada. Marcelo Tavares. Valeu, obrigado pelo papo. Acho que foi bacana. E o Noriega, né? Nosso colega educador e que é referência em assuntos aleatórios. Um beijo a todos. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. E obrigado ao André também, que depois vai escutar. Deu problema na conexão, mas muito obrigada. E depois o André também volta para conversar com a gente em outra ocasião. Deu uma caída de novo. Tá caindo pra caramba. Vocês estão começando há pouco tempo, né? Pelo que eu vi, acho que tem poucos podcasts que fizeram. Foi um só mesmo? Só teve um. Tô falando em línguas aqui, ó. Ah, é? Deixa eu ver. Show.